Olá, meu nome é Ana Gabriela, eu sou de Aracaju, Sergipe e eu estudo no Centro Universitário Pio X. No Coloca Educom, eu publiquei no formato de resumo um trabalho chamado ChatGPT, o cavalo de Troia do século XXI. E através desse resumo, eu busquei, digamos que conectar, busquei dialogar áreas como a neurociência, a psicologia e um pouco da própria tecnologia, né? Para poder entender um pouco mais, levantar uma certa discussão acerca do que o ChatGPT, né? O que o facilitismo ligado a ele, o que o uso exagerado dessa ferramenta pode causar a nível cerebral no ser humano. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como nós, seres humanos, podemos continuar evoluindo tecnologicamente sem retroceder em nós mesmos, seres humanos, nas nossas funcionalidades, nas nossas complexidades, no sistema cerebral, que é algo tão complexo, rico e único da nossa espécie? Como a gente pode continuar evoluindo na tecnologia sem que isso prejudique o ser humano, né? Aquele mesmo que desenvolve a tecnologia, o mesmo que desenvolve. Então, como isso pode acontecer? Para responder essa pergunta, eu fui atrás de algumas fontes, como eu falei, da neurociência, da psicologia, e eu encontrei um estudo do MIT 2025, ano passado, que foi o estudo base da minha pesquisa, e ele visa justamente mostrar um pouco dos prejuízos que podem estar ligados ao uso exagerado dessa ferramenta, o ChatGPT. Lembrando que o ChatGPT não é a única ferramenta de inteligência artificial que existe, porém é a mais utilizada, né? Inteligências artificiais, essas inteligências artificiais como o ChatGPT, elas têm o objetivo de se parecer cada vez mais com o comportamento humano. Então, é algo que os coordenadores das empresas de inteligência artificial, eles próprios dizem. O ChatGPT é da OpenAI e o Elon Musk, coordena a empresa, ele disse certa vez que o objetivo dessas inteligências artificiais é que se assemelhem cada vez mais aos padrões de conversa, né, de dialogação do ser humano. Por isso que muitas pessoas falam que quando falam com o ChatGPT, quando digitam nele, parece que estão falando com uma pessoa. Então, é por conta disso essa semelhança. No caso, é bem proposital. O ChatGPT, ele passou a ser mais utilizado após a pandemia, mas ele já existia antes da pandemia. E como eu disse, não é o único tipo de inteligência artificial que existe, mas é o mais comentado e também é o mais utilizado, né? Porque ele tem ajudado, inclusive, as pessoas a escreverem textos, né? Então, tem se perdido, inclusive, um pouco da originalidade e do ato de pensar por si próprio nessas questões, né? Afinal de contas, o cérebro humano, ele é um músculo, né? E Carl Sagan, ele diz que a nós, seres humanos, dá um prazer muito grande a aprender alguma coisa, né? Nosso sistema cerebral é riquíssimo, complexo, e ele pode manter muito mais informações do que a gente imagina. E sendo um músculo, ele precisa de exercício, de atividade. Então ele precisa que nós treinemos a nossa memória, façamos atividades, que nos organizemos, que escrevamos, que pesquisemos. Então tudo isso ativa ainda mais o nosso cérebro, esse músculo tão importante, né, na nossa vida, no nosso funcionamento. Então, a aprendizagem, ela é algo dinâmico. Então, se para aprender nós precisamos de uma dinamicidade, o facilitismo atrelado ao uso exagerado da inteligência artificial vai estar trazendo um prejuízo, porque não vai estar dando a dinamicidade necessária para que o nosso cérebro aprenda verdadeiramente. Digamos que é um pseudo-aprendizado, ou seja, não é verdadeiro, é superficial. Você acha que está aprendendo ali com aquela, né, lendo o que o ChatGPT está trazendo para você, mas você iria aprender muito mais se quem formulasse e encontrasse aquelas informações fosse você mesmo. Então, por conta disso, para confirmar isso, os pesquisadores do MIT usaram 3 grupos diferentes de pessoas, né, para poder controlar esse estudo e trazer dados relevantes e alarmantes também. O primeiro grupo eram pessoas que iam redigir redações usando apenas o próprio cérebro. O segundo grupo era
aquele que iria redigir redações utilizando ferramentas de pesquisa como o Google, né, o Chrome, o próprio Chrome, e até mesmo bancos de dados, como o Cielo. Então, e o terceiro grupo seria aquele que só iria usar a inteligência artificial. E assim, eles fizeram durante algumas semanas com esses grupos, mantendo essa dinâmica. Até que, ali, finalizando o estudo, para finalizar esse estudo, eles inverteram. Então, aqueles que só estavam utilizando a inteligência artificial, agora tinham que escrever por conta própria. E foi aí que os dados alarmantes surgiram. E, para conseguir esses dados, todos os participantes estavam usando eletrodos encefalográficos, né? Que eles colocavam na cabeça para acompanhar ao vivo a atividade cerebral deles. E aí eles constataram que algumas capacidades humanas, como a memória, o senso crítico, por exemplo, diminuíram em mais de 80%. Então isso é muito prejudicial. É como uma terceirização do pensamento humano. O ser humano está relegando o seu ato tão importante de pensar para uma inteligência artificial, né? Para uma tecnologia. Então isso é algo realmente muito preocupante. Uma coisa interessante dita por James Oberg é que nós devemos deixar nossa mente aberta, no sentido de que devemos sim experimentar essas tecnologias, mas aliadas a nós mesmos e não contra nós mesmos, né? Então ele diz que nós devemos deixar nossa mente aberta, mas não aberta ao ponto do cérebro cair. Então a gente percebe que está quase caindo o nosso cérebro com todos esses dados. Então é preciso ter bastante cuidado. O ChatGPT não é uma tecnologia que deve extinguir o pensamento humano, que deve justamente, nós não devemos terceirizar o nosso pensamento. Então o ChatGPT é uma tecnologia, na verdade, muito potencializadora. Ela tem um potencial de potencializar o pensamento humano muito grande, mas a gente tem usado essa tecnologia contra nós mesmos sem perceber. Então é necessário haver esse equilíbrio, né? Não ser contra o uso, mas usar de uma forma moderada, que não prejudique o próprio pensamento, o cerebral, o próprio funcionamento do cérebro, né? As sinapses estão importantes, as sinapses, a conectividade entre os neurônios, essa passagem de informações de um neurônio para o outro, precisa muito dessa atividade, né? Dessa organização, dessa escrita, dessa pesquisa, dessa dinamicidade para que aconteça. Então, se isso não acontece, as informações não são fixadas de uma maneira real na nossa mente. É um pseudo-conhecimento, não estamos aprendendo de verdade. Então o ChatGPT se mostra muito como um cavalo de Troia, porque à primeira vista parece um presente. Puxa, é uma inteligência artificial, uma tecnologia que me ajuda a responder coisas que eu não estou conseguindo encontrar. Mas aí, quando verdadeiramente se conhece e aquele presente se abre de verdade, você percebe que tem muitas questões não estão sendo consideradas, né? Muitas questões que trazem problemas para o próprio ser humano. Então, que a inteligência artificial seja usada de uma forma moderada em todas as instâncias possíveis, tanto de notícias, quanto de pesquisas, de redigir livros, TCCs, artigos, né? Que o ser humano não deixe para uma inteligência artificial a originalidade que tem que ser dele, na verdade, né? Que ele não perca isso que é tão inerente à raça humana, que é justamente o ato de pensar.